Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a passar aqui, em média, 1 hora, escutando assuntos interessantes, relevantes, importantes, instigantes, fascinantes sobre doutrina espírita e ciência. Meu nome é Marcos Vinícius. Caso você esteja chegando agora, esteja me ouvindo aqui pela primeira vez, e seja bem-vinda e bem-vindo à 74ª aula de estudos da obra A Gênese. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal, se você não for inscrito ou inscrita. Não deixe de deixar o gostei, isso é muito, muito importante. O algoritmo do YouTube leva muito em consideração o gostei, então deixe o gostei aí se você gostou. Mas é óbvio, se ao final da minha fala, né, ao final deste humilde, mas sincero vídeo, você por acaso não gostou, deixe o seu não gostei, não tem problema nenhum, sem milindre. Quem sou eu? Quem sou eu para achar que a minha fala vai agradar a todos? Muito, muito, muito longe disso. Use a aba de comentários aí para você fazer perguntas, tecer comentários, fazer críticas. Fique à vontade também para usar essa aba aí, que é, pelo menos nessa forma de contato, é a forma de nós interagirmos, né, uns com os outros. Então fique à vontade para isso também. Estou gravando essa aula numa quinta-feira, numa manhã de quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Ainda estamos em pandemia, o número de óbitos já ultrapassam os 633 mil óbitos. E é muito triste, enquanto muitas pessoas já estão aí querendo se afoitar durante o carnaval, enquanto muitas pessoas já estão aí planejando suas festas de carnaval, enquanto que oficialmente o governo aqui do Ceará já eliminou o feriado do carnaval, não vai haver oficialmente carnaval, mas muita gente, né, que ainda muito apegada a essa festa, e nada contra, né, se não fosse o momento pandêmico em que estamos vivendo, né? Mas enquanto muita gente já está planejando talvez suas viagens, suas festas carnavalescas, muitas famílias estão enterrando seus mortos. E infelizmente, mais de 1.000 famílias, pois o número de óbitos em função da Covid-19 já ultrapassou a marca dos 1.000 óbitos diários. Sabe o que é isso? Mais de 1.000 vidas sendo perdidas para a Covid diariamente. Se nós entendermos que esse número é subnotificado, ou seja, a realidade é um pouco pior, e também é triste saber que 90%, entre 80% e 90% desses óbitos vêm das pessoas que se negaram a tomar vacina, né? Que ainda, por razões que não interessa discutir aqui a essa altura do campeonato, mas o negacionismo está levando à morte, né? Entre 80%, repetindo, e 90% das pessoas que estão morrendo é porque se negaram a tomar a vacina, não tomaram a vacina e estão pagando o preço mais alto possível por essa decisão errônea, né? Estão pagando com a própria vida. Eu espero que as pessoas que ainda não se vacinaram e que estão vivas ainda aprendam com a lição da própria vida e deixem de tolice e ignorância e preconceito e tomem a vacina. Estou falando com você mesmo, tome, você que não acredita na vacina ainda nos dias de hoje, influenciado sei lá por quê ou por quem, isso também a essa altura do campeonato nem interessa mais. Tome a sua vacina, isso é muito importante para você e para as pessoas que estão à sua volta.
Tá legal? Então, mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius, e vamos dar início, então, à nossa aula de número 74 do livro A Gênese. Estamos estudando o capítulo 14, que o título oficial chama-se Os Fluidos, que eu coloco entre aspas, os campos, né? Porque os tais fluidos, na verdade, são campos biológicos, energéticos, bioenergéticos, magnéticos, eletromagnéticos e por aí vai, campos gravitacionais, enfim, já falamos a beça sobre isso. E nós estamos vendo aqui o capítulo das obsessões e possessões. Então, já entrando, né, adentrando no assunto, na nossa aula passada, na aula 73, nós terminamos no item 45. Vamos então começar agora no item 46. Bom, no item 46, Kardec escreve o seguinte: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física, a uma causa moral preciso se contrapõe a uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que, as mais das vezes, basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre arbítrio. A questão é bem longa, né? Vamos dar uma pausa aqui, muito importante. Kardec tece uns comentários aqui importantíssimos que nós devemos levar em consideração. Então vamos fazer um resumo. Obsessão é a persistência de um espírito, né, em fazer o mal a alguma pessoa. As causas, vamos começar já, você que está me ouvindo, se você for espírita já antigo ou antiga, já deve ter visto esse assunto de muitas outras formas. Então, e se você não for espírita e estiver me ouvindo agora, vamos esclarecer uma coisa. Primeiro, vamos resumir, fazer um resumão. O que é uma obsessão de um espírito desencarnado para um espírito encarnado? Sim, porque a obsessão pode ser de diversas maneiras. Um espírito desencarnado pode obsidiar um outro espírito desencarnado. Um espírito encarnado pode obsidiar um espírito também encarnado. E o mais comum, o que mais assim preocupa as pessoas, o lugar comum é quando um espírito desencarnado, né, muitas vezes tido até como demônio, coitado, ele obsidia uma alma, uma pessoa, um espírito encarnado. Isso ocorre, eu acho que Kardec ele tece aqui a origem primeva, a origem inicial. A obsessão ela se dá sempre por uma imperfeição nossa. Então não adianta desde já, a primeira coisa que eu digo aqui não vamos colocar a culpa no espírito obsessor, não. Se um espírito consegue levar você a uma obsessão, se um espírito consegue controlar você de maneira maléfica, é porque você permitiu. É porque você tem em si ainda uma moralidade baixa, tem ainda... Eu não estou julgando, tá? Por favor, eu só estou interpretando aqui o que Kardec escreveu nos seus estudos sobre possessões e obsessões, e eu concordo plenamente com ele. Porque a
A obsessão, ela começa com uma fascinação simples, uma ideia que o espírito vai implantando na sua cabeça, uma ideia que o espírito vai fomentando a você, e ele obtém êxito se você der garrida, ou seja, se você aquecer, se você concordar com aquele tipo de ideia, sabe? Então não vamos colocar a culpa no espírito, não. O espírito obsessor, o dito espírito obsessor, ele apenas está potencializando aquilo que você já tem dentro de si. Tanto é que já concluindo a guisa de terapêutica, né? A terapêutica mais eficaz contra a obsessão é o aperfeiçoamento moral. Se a pessoa tem uma vida honesta, uma vida digna, se a pessoa é caridosa, se a pessoa, né, evita todos os males da alma, né? Quais são os males da alma? O orgulho, o egoísmo, o preconceito, a cobiça, a inveja, a maledicência, a raiva, né? A ira, enfim, a prepotência, o egocentrismo. Então, todos esses males da alma, né? O sentimento de vingança, a incapacidade de perdoar, tudo isso são os males da alma que todos nós temos, né? Todos nós, ninguém aqui é santo ainda, ninguém. Sei, tem aquela musiquinha do hall, do universo musical espírita, né? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Um dia todos nós seremos anjos. É verdade, um dia, mas hoje ainda não. Pelo menos eu não sou anjo ainda não, muito longe disso. Tenho imperfeições ainda, tenho muitos defeitos ainda morais. Então é por isso que é preciso, como Jesus, aliás, nos alertou já há muito tempo, né? Vigiai e orai, porque Jesus sabia com que tipo de espíritos ele estava lidando conosco. E 2000 anos depois da vinda de Jesus, o quadro talvez não seja ainda muito diferente, não. Então, assim, todos nós somos suscetíveis a obsessões, todos nós somos suscetíveis ao processo obsessivo, que começa com uma fascinação, depois evolui aí para uma obsessão um pouco mais aguda e culmina no que Kardec escreveu aqui no final desse parágrafo, né? Culmina com uma subjugação, que aí sim já é o espírito que está comandando, já o espírito encarnado, já é o espírito que está comandando a pessoa. E aí, nesse caso, como Kardec bem lembrou, sozinha ou sozinho a pessoa não dá de conta de se livrar disso, não. Quando é uma fascinação, ou até uma fascinação simples, uma obsessão, né? Dá para a pessoa por si só retomar as rédeas do controle da sua vida. Agora, quando o caso descamba ou evolui para uma subjugação, que é quando o espírito toma conta da sua vítima, aí é muito difícil que a pessoa consiga por si só livrar-se, né, dessa intempérie, dessa prisão moral e espiritual, por assim dizer. Então, desde já, que cada um de nós tome cuidado, né? Vigiemos e oremos, procuremos cultivar os bons sentimentos, as boas emoções, os sentimentos salutares para a alma. Qual é o remédio, gente? Desde já, me adiantando um pouco, qual é o remédio para nós nos livrarmos da obsessão? Primeiro, trabalhar. E quando eu chamo trabalho, eu não estou me referindo somente àquele trabalho da carteira assinada, ou, como eu costumo dizer, o trabalho que nos fornece o pão de cada dia. Esse trabalho é santo, é digníssimo e necessário também. Mas eu estou me referindo também a todos os outros tipos de trabalho, não necessariamente remunerado. O estudo
de uma filosofia, o estudo da doutrina espírita, que já é um trabalho maravilhoso de se executar, o estudo de uma ciência, o estudo de uma arte, enfim, o trabalho profissional, o trabalho de se estudar, de se pesquisar, porque isso vai mantendo a nossa mente ocupada. E primeiro, quando você está ocupado em trabalhar honestamente, quando você está ocupado ou ocupada em trabalhar num estudo, numa pesquisa, em aprender matemática, ou física, ou química, ou biologia, ou astronomia, ou filosofia, como eu já falei, ou teologia, ou história, ou geografia, ou uma língua, você está, qualquer que seja a área do conhecimento, quando você está ocupada ou ocupado nisso, você não vai estar tendo tempo para pensar em besteiras, em bobagens. Você não vai estar deixando tempo aí para más atitudes, para más atividades, atividades perniciosas, atividades que lhe vão causar o mal. Já ouviram aquele ditado também, muito conhecido? O ócio é a oficina do diabo? Pois é, o ócio é o vazio dinâmico, é você não fazer nada, é você passar o dia sem fazer nada. E isso a sua mente vai... Olha, você não faz nada, não trabalha, não lê, não estuda, não varre uma casa, não lava uma louça, não faz nada. Você vai ali, você vai... E nós sabemos que espíritos nos rodeiam, muitos deles levianos, brincalhões e às vezes maléficos, sim, enxergando aquela mente ali ociosa. Pronto, você abriu portas e janelas para dar entrada a eles. Então, fica aí o primeiro remédio super eficaz para obsessões, é o trabalho no bem, em todas as áreas. Não, de novo, não só o trabalho profissional, aquele que lhe dá o pão de cada dia, o dinheiro mesmo, mas o trabalho também intelectual, o trabalho feito por amor, a vivência na caridade. Minha nossa, esse é que é o trabalho muito mais agradável a Deus, quando você ajuda ao próximo, quando você trabalha numa causa humanitária, quando você ajuda a combater a fome, quando você ajuda a combater as injustiças, quando você ajuda a combater o frio, as doenças, enfim, quando você se torna um agente do bem. Agora, se você perde a sua... Você usa seu tempo para fazer fofoca, para falar da vida alheia, para cultivar maus sentimentos, maus pensamentos, cultivar pessimismo, cultivar revolta, cultivar ódio, cultivar negação à ciência, cultivar negação de tudo, aí, minha filha e meu filho, você está escancarando as janelas e portas de sua alma para que espíritos perniciosos possam adentrar sem nenhum pudor. É isso. Desculpa se eu fui extremamente direto, mas não há outra maneira de se precaver disso não, tá? Tem-se que evitar, olha, vou ler o finalzinho do primeiro parágrafo, que é muito importante, olha, necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então lutemos diuturnamente para nunca chegarmos nesse estado, nunca chegarmos nessa situação, porque aí realmente nós perdemos o controle de nós mesmos, como Allan Kardec escreve aqui, nós perdemos inclusive o livre-arbítrio. Outra causa da obsessão, eu não posso deixar de falar também sobre isso, pois é tão importante quanto as causas que eu falei anteriormente. Aliás, as causas que eu falei anteriormente, elas funcionam de base e origem para esse outro conjunto de causas de obsessões que eu estou falando agora. Eu vou começar a falar agora. Débitos do passado, dívidas que cometemos, que pode ser nessa vida mesmo, anteriormente. Para quem tem aí mais de 50 anos como eu, já teve tempo de fazer muita besteira aí ao longo da vida. Teve tempo de machucar pessoas, teve tempo de, enfim, cada um sabe de si, né?
E se nós pararmos para pensar nas nossas vidas passadas, pensar no sentido de que já tivemos muitas vidas passadas, como será que agimos com relação ao próximo nessas vidas passadas? E é muito interessante, às vezes pode ser deprimente, sim, mas é muito interessante fazer uma autoanálise do que nós somos hoje, do que fazemos hoje para com o próximo e ponderar, fazer o tipo de ponderação mais ou menos assim. Puxa, se nessa encarnação, é esse o raciocínio, né? Se nessa encarnação eu já fiz o que fiz com o próximo, o que será que eu posso ter feito em encarnações anteriores, hein? 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 E aí, claro que nós não vamos obter resposta, porque por misericórdia divina nós não nos lembramos. Mas os espíritos desencarnados que por acaso podem ter, aliás, que não por acaso podem ter sido vítimas da nossa maldade, orgulho e egoísmo, podem vir cobrar, podem vir nos cobrar, assim como o credor cobra as dívidas que temos. E aí, aqueles que nós chamamos de obsessores, aqueles espíritos que muitas vezes algumas pessoas desavisadas chamam de inimigo, de demônio, nada mais vem do que cobrar o mal que nós mesmos fizemos a eles no passado. E aí, para eles, nós é que somos os maus. Nós é que somos os demônios. E quem vai culpá-los? E quem vai ter a moral elevadíssima para dizer que não, eles estão errados, eu é que estou certo? Nós não sabemos o que nós fizemos no passado. Então, muitos processos obsessivos, eles nos vêm através de cobranças mesmo, através de machucamos pessoas, agimos completamente errados e irresponsavelmente com pessoas no passado. E aí essas pessoas, agora espíritos no mundo espiritual, nos veem, nos localizam e, não raro, vêm nos cobrar. Bom, vamos dar andamento, né? Vamos dar continuidade aqui ao texto kardeciano. Continuando aqui o item 46, agora no segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte: quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Acho que não precisa explicar não, né? Depois do que eu disse, já falei isso anteriormente. Débitos do passado, relações destrutivas, tóxicas, relações agressivas, relações desonestas, relações violentas, relações puramente egoísticas que com certeza tivemos no passado. E aí, às vezes, a pessoa não consegue perdoar, não consegue deixar para lá, porque ela sofreu muito com isso, vem nos cobrar, de acordo exatamente com o que eu falei instantes atrás. Prosseguindo aqui no terceiro parágrafo, nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido ou campo pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos ou campos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo, daquele campo que importa desembaraçá-lo, ou seja, do campo, né, o fluido, como Kardec chamava, o campo pernicioso, o campo maléfico, o campo malsã. Ora, um fluido, campo, mal, não pode ser eliminado por outro igualmente mal, por meio de ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido ou campo mal com o auxílio de um fluido ou campo melhor. E isso é muito verdade. Às vezes o espírito, não vamos esquecer que os espíritos, por exemplo, nós somos espíritos. Todos nós aqui, você que está me ouvindo,
Você que está encarnado e me ouvindo, né? Eu sei que muitos espíritos desencarnados estão me ouvindo também. Sejam bem-vindos, todos vocês também do mundo espiritual, e eu peço inclusive que me inspirem boas ideias para eu poder transmitir. Mas nós que somos espíritos encarnados, nós possuímos dois tipos de magnetismo. É o magnetismo orgânico, representado pelo campo vital, a doutrina chama de fluido vital, são só sinônimos, mas o espírito que somos é dotado de um magnetismo espiritual. Já o espírito obsessor, como ele está desencarnado, ele é dotado de fluido ou campo espiritual. Mas esse campo ou fluido espiritual, ele pode agir perniciosamente com o seu obsidiado, né, com a sua vítima, levando inclusive a deteriorar ou a macular o fluido ou campo vital do obsidiado, levando a fraqueza, levando a distúrbios gástricos, cardíacos, neurológicos, hepáticos, nefrológicos e de todas as naturezas. É por isso, acho que quem já ouviu falar em obsessões, muitas vezes o possesso, o obsidiado, o subjugado, ele já perde as suas forças, quer ficar deitado o dia todo, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não quer mais se divertir, e a coisa vai progredindo. Daqui a pouco ele ou ela não quer mais alimentar-se, não sai mais da cama e ou da rede, não quer mais ver a luz do sol, não quer mais ver a luz do dia. Quando se levanta à noite, é só para comer ali alguma coisa rápida e volta para a cama, volta para a rede, porque o espírito obsessor está ali meio como um carrapato. Tem um carrapato sugando o sangue da sua presa, né, o vampiro. Ali o espírito obsessor envolvendo o espírito do obsidiado nesse campo magnético pernicioso, ele vai obliterando, ele vai maculando, ele vai destruindo, ele vai macerando, ele vai adulterando o fluido ou campo vital da presa ou vítima, né, do espírito obsidiado, e esse vai caindo, caindo, caindo. Começa com uma pequena preguicinha que vai sendo confundido com sono. A pessoa usa a desculpa de que não é porque eu estou cansada, eu estou cansado, preciso dormir um pouquinho. E aí você vai imaginando, poxa, mas precisa dormir o dia todo? A pessoa daqui a pouco, um dia dormindo não adianta, é pouco, ela quer dormir 2 dias, daqui a pouco ela não se levanta mais da cama, não tem coragem mais para nada. Eu já vi casos de obsessão, de possessão mesmo, de subjugação, que o espírito obsessor sugou tanto a força dessa vítima que ela não conseguia levantar mais nem para as suas necessidades fisiológicas. Ela dormia numa rede porque ela defecava ali mesmo na rede, urinava ali mesmo na rede, não tinha mais força nem para ir ao banheiro. Pra vocês terem uma ideia do que o espírito pode fazer. Agora lembrando, é a própria vítima que permitiu, é ela que não cuidou desde o começo, é ela que não acionou aí os seus campos de força aí desde o começo. Então não podemos culpar o obsessor, não. O obsessor muitas vezes ele está cobrando, às vezes, um mal terrível que essa pessoa fez. Não se pode generalizar, claro que aí para isso, para casos de obsessões desse tipo, aí requer um esforço muito grande numa casa espírita séria, que tenha uma equipe mediúnica muito séria e irresponsável, um trabalho de evangelização, e isso demora muito para os resultados começarem a oferecer. Quem tiver muita curiosidade sobre esse tema, eu tenho uns livros do Divaldo, né, psicografado pelo Divaldo e ditado por Manuel Filomeno de Miranda, que são Grilhões Partidos, Dramas da Obsessão, se eu não me engano, e tem Entre Dois Mundos, algo assim. Vale a pena acompanhar esses casos de obsessões terríveis e a maneira com que veio a terapêutica, com que veio a
enfim, a cura para esses casos. Não é fácil, não. Não é nada fácil, mas tem solução. Tem solução. Afinal de contas, nunca esqueçamos os princípios da doutrina espírita. O primeiro deles é Deus. Nada é mais forte do que Deus. A fé em Deus, a crença em Deus, que é o que nos cabe ainda no momento, em Jesus Cristo, nos seus princípios, e aí com isso tudo é possível, tá? Tudo é possível. Bom, continuando aqui no próximo parágrafo, nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Muito interessante aqui, eu não sei se vocês perceberam, Kardec está aludindo aqui ao diálogo com o espírito obsessor. Dialogar com ele, na verdade, quando uma pessoa, né, ou seja, um espírito encarnado, ele está passivo, ele ou ela, de uma subjugação ou uma possessão, ali o tratamento é duplo. Nós temos que tratar tanto a pessoa, que é o espírito encarnado, como devemos também tratar o espírito obsessor, que deve estar revoltado, deve estar recheado e coberto de ódio. Então aí é necessário alguém dotado de muito amor, de elevação moral. Não estou conclamando aqui que não vão me entender errado não, porque alguém pode dizer, Marcos, não é preciso de um santo para vir. Não, claro que não. Mas também não adianta uma pessoa totalmente viciada, totalmente comprometida com o mal, falar com esse espírito, né? Ele não vai dar nem ouvido, vai começar dizendo quem é tu. Mas uma pessoa minimamente responsável, uma pessoa minimamente coerente com o Evangelho de Jesus acima de tudo, e no caso aqui, preferencialmente, coerente com a doutrina espírita também. Uma pessoa que saiba do que vai falar, uma pessoa que tenha o respaldo moral, que tenha a dignidade necessária de poder falar abertamente com esse espírito. Uma pessoa que possa falar com ele sem que ele, o espírito obsessor, possa acusá-lo de alguma coisa tão perniciosa. Compreendem o que eu vou dizer? É mais ou menos assim. Não adianta um viciado em álcool, um viciado em bebida, pedir para alguém parar de beber. Qual é a moral que a pessoa tem? Olha, pare de beber, se nem a pessoa que está falando consegue parar. É essa a questão, tá? Ninguém está aludindo aqui à santidade de ninguém, não. Acho que vocês compreenderam. No parágrafo seguinte, né? No parágrafo seguinte, Kardec escreve o seguinte: mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se, então, ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Olha que coisa interessante. Olha que coisa magnífica. Como eu havia dito anteriormente, no tratamento de processos obsessivos, nós temos ali o tratamento de duas almas, de dois espíritos. Um encarnado, que é a vítima, e um desencarnado, que é o espírito. Então, observe que alguém que deseja tratar desses casos, alguém que deseja envolver-se com a terapêutica nesses casos, tem que ser alguém que, primeiro de tudo, tenha o bem no seu coração. De novo, não estamos aludindo à perfeição, em hipótese alguma, mas alguém que precisa ter o bem no coração, alguém que tenha um estilo de vida pautado no bem, alguém que não seja vicioso, alguém que tenha uma vida pautada
na caridade, na honestidade, na ética, na lucidez, na compreensão, na misericórdia. Alguém que viva o BIP. Estão lembradas e lembrados do BIP? BIP, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão das ofensas. Alguém que viva nessa atmosfera ou nesse campo de vivência. Alguém que seja benevolente, ou seja, que tenha como princípio de vida o bem, a prática do bem. Alguém que seja indulgente, ou seja, aquele ou aquela que compreenda as falhas alheias e que não julgue. Alguém que tenha misericórdia, que tenha uma profunda compreensão. E, por fim, P de perdão das ofensas. Aquele que, a exemplo do que Jesus nos ensinou, viva a prática do perdão, que perdoe sempre. 70 vezes 7, lembra a recomendação de Jesus? Então esse é o pré-requisito inicial. Depois tem os pré-requisitos intelectuais, né? A pessoa tem que ter um bom conhecimento doutrinário, né? De doutrina espírita. Antes disso, um bom conhecimento evangélico, né? Conhecer a palavra salvadora de Jesus Cristo e vivenciá-la, não é só conhecer não. Lembra do poeta? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então não é uma questão de saber na ponta da língua os versículos principais da Bíblia, não é saber na ponta da língua recitar as cartas de Paulo, não é saber na ponta da língua os pontos principais do Evangelho segundo o Espiritismo, não é saber na ponta da língua os números das questões que tem lá no Livro dos Espíritos, não. É vivenciar essas ideias, é usar na prática do seu dia a dia. Essa pessoa, sim, tem a moral que se requer para lidar com uma situação desse tipo. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas deixa aí o seu comentário, o que você acha sobre isso, o que você pensa a respeito disso. Concorda comigo e com Allan Kardec? Ou discorda? Fique aí na aba dos comentários para você tecer os comentários. Bom, e no penúltimo parágrafo do item 46, Kardec ainda escreve o seguinte: o trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação. Para ele concorre com a vontade e a prece. O trabalho, vou repetir, tá? Ficou meio truncado. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, que é a vítima, né, compreendendo a sua situação, para ele concorre a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último, e se compraz no erro a que é conduzido, porque então, longe de a secundar, o obsidiado repele toda a assistência. É o caso das fascinações, é o caso da fascinação infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. E aí tem um convite à leitura de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Ah, claro, a educação do obsidiado é importantíssima. A educação do obsidiado é condição sine qua non, ou seja, condição mais que necessária. Porque olha só, se o obsidiado, que é a vítima, né, se ele começar com essa ideia de que ele é o bom, de que ele é a vítima coitadinha, de que não merece aquilo, e que o espírito lá que está ao lado dele é um demônio, é o inimigo, é o Satanás, seja lá o que for, ele vai estar se rebelando e só vai estar complicando a situação. E na maioria das vezes ocorre assim mesmo, o obsidiado às vezes se revolta, às vezes ele acha que é uma maldição que está se acorrendo dele, se ocorrendo, né, e acorrendo a ele, e aí fica difícil, fica muito difícil a terapêutica do conserto, porque para obsessões, desde as mais simples a mais graves, que são as subjugações e possessões, a terapêutica é a do amor e do conhecimento. A terapêutica é do amor e do conhecimento. Amar acima de tudo, embora
É verdade, nós não sabemos ainda direito o que é isso, não. O exemplo maior de amor, o exemplo maior de conduta no amor foi o que Jesus nos ensinou. Mas isso não quer dizer que nós utilizamos isso ainda na prática, não. Isso não quer. Olha o que o ser humano ainda é capaz de fazer, né? Espancar pessoas em público, porque a pessoa tem uma cor escura. Você, quando estiver ouvindo isso, deve lembrar dos fatos horríveis que aconteceram na semana passada, a que você está assistindo esse vídeo, né? Na semana em que eu estou gravando esse vídeo, semana em que pessoas nessa mesma plataforma do YouTube, não nesse canal, claro, mas na mesma plataforma do YouTube, aludindo ao nazismo, justificando o nazismo, que foi talvez um dos maiores crimes já que o ser humano fez contra a própria humanidade, e alguém ter a coragem de justificar isso e até defender. Então, é prova mais do que inconteste de que não. Nós, seres humanos ainda não amamos, não. Estamos aprendendo ainda isso. Mas, enfim, voltando aqui para a terapêutica contra as obsessões, o que nós podemos fazer é amar e nos instruirmos. Amar é o amor e o conhecimento. Me lembrei agora da prece de Cáritas, né? Seres humanos, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. E não é só para os espíritas, não, gente. É o ser humano todo. Não é só o espírita que tem que amar-se, amar-vos e instruir-vos, não. É a humanidade inteira. E é realmente só o amor e a educação, só o amor e o conhecimento que vai nos levar a um lugar melhor, que vai nos fazer avançar e evoluir espiritualmente. Então, a terapêutica para a obsessão é isso, tá, gente? Finalizando o item 46, importantíssimo, aliás, deixa eu ler logo o finalzinho e aí eu comento. Kardec encerra o item 46 da seguinte forma: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Ah, claro, gente, a prece. Aliás, prece é tudo de bom. Como é que vocês estão nas preces de vocês? Vocês fazem prece, vocês oram ou rezam, fazem prece? Orar, rezar, fazer prece, é tudo a mesma coisa. Mas vocês estão fazendo as preces? Pelo menos aquelas duas básicas, que é uma antes de dormir e a outra ao acordar? Ou você já acorda, aliás, você não acorda não, você já dá um pulo pro chuveiro, né? Você salta da cama, já pula, já cai no chuveiro, e antes que o chuveiro desligue, já está escovando os dentes, está nem limpando a espuma da pasta de dente, já está comendo pão com café, já pensando no ônibus lotado, ou quem dirige seu próprio automóvel pensando já no trânsito caótico. É assim, não reserva nem um tempinho para orar, não? Deixa aí no comentário se você faz assim todo dia de manhãzinha. Eu já fiz muito isso. Hoje não, já estou um pouquinho mais disciplinado. Mas essa descrição era a minha mesmo, viu? Há algum tempo atrás. E de noite, quando você vai dormir, você faz a sua prece ou você pesca? Sabe como é? Prece e pesca? Prece e pesca é assim, ó, você fecha os olhos, né? Começa a orar. Você está morrendo de sono já. Você não tem a mínima condições de orar, de fazer prece, de rezar, não, porque você está com muito sono. Mas você insiste, né? Às vezes por obrigação, aí você fecha os olhos, aí faz a prece pesca. A prece pesca é assim, ó, você fecha os olhos e daqui a pouco você está assim, ó. E daqui a pouco dá um susto e, Maria, Nossa Senhora aí, e seja feita a vossa vontade. É assim? Eu também estou falando de mim mesmo, já fiz muito isso. Até um dia que eu aprendi que
é bom você fazer uma prece. Nunca vá fazer a prece quando você está naquele sono ali, estarrecedor, às vezes um dia que foi muito cansativo, muito difícil. Procura ir para a cama, para o seu aposento, rede, onde quer que seja. Mas vai um pouquinho antes desse sono avassalador. Lá você se prepara para dormir, sabe? Faz aquela prece, aquela retrospectiva do dia, aquela experiência de Santo Agostinho, sabe? Santo Agostinho tanto nos recomenda, antes de dormir, fazer ali um inventário das nossas ações ao longo do dia, desde a hora em que acordamos até aquele momento. Foi o que nós fizemos? Será que maltratamos alguém? Será que fomos mal educados com alguém? Será que fomos grosseiros ou grosseiras com alguém? Será que deixamos passar alguma oportunidade de ajudar, de fazer o bem, de ser útil a alguém? Será que passamos mais um dia da nossa vida em tremendo egoísmo, pensando só na gente mesmo e no nosso umbigo? E aí a gente faz essa revista, na prece já pede desculpa àqueles ou aquelas em que nós não fomos, sei lá, não fomos aí tão gentis, não fomos aí tão educados, e aí já traçamos o compromisso de nós conosco mesmo, de no dia seguinte, se Deus permitir, né, no dia seguinte, fazermos a coisa certa, repararmos os erros do dia anterior, se for possível. Se não for possível, pelo menos não errar de novo. Tá vendo? Agora, se você vai fazer essas introspecções com sono, aí não vai dar certo, não. Então, tenta ir para a cama, um conselho para a cama ou para a rede, ou seja lá qual for o lugar que você dorme, tenta ir um pouquinho antes. Aí, de repente, você faz aquela leitura de um trechinho do Evangelho, às vezes uma frasezinha pequena só, lá no trecho do Evangelho, sabe? E aí você reflete sobre as coisas do dia, faz a sua prece, aí vai dormir, olhe, veja bem. Eu garanto para você que você vai ter uma maravilhosa noite de sono. Eu garanto que o seu sono vai ser muito mais reparador, que o seu sono vai ser muito mais, vai ter muito mais qualidade, você vai amanhecer muito melhor. Realmente, gente, a prece é algo muito importante. É nela que você eleva as suas vibrações mento-espirituais. É nela que você tem contato com espíritos melhores do que os que nós temos contato no dia a dia, sem querer julgar ninguém, mas nós somos a massa, né? No dia a dia nós temos contato com espíritos como nós mesmos. Mas através da prece nós nos elevamos. Através da prece sincera e bem feita, nós saímos do lugar comum e vamos a lugares mais elevados. Olha só, na prece nós podemos ter contato com o nosso mentor espiritual. Gente, não é só Chico Xavier que tinha um mentor espiritual, não. Todos nós temos um. É o que a gente chama, muita gente chama de anjo da guarda, espírito guardião, espírito guia, mentor espiritual, é tudo a mesma coisa. É um espírito bem mais evoluído do que nós, senão não seria nosso mentor, não é verdade? Mas é um espírito muito mais elevado e que tem o propósito de nos ajudar, e ele quer nos ajudar. E muitas vezes nós negligenciamos a existência dele. Muitas vezes nós passamos, às vezes, uma vida inteira sem querer estabelecer contato com ele. Então a prece é um momento de chegarmos mais pertinho dele. É o momento de estabelecermos aquela conexão espiritual, para termos melhores inspirações, para termos força e incentivo para melhores sentimentos, para melhores emoções, para começarmos a extirparmos de nós mesmos o orgulho que ainda temos, o egoísmo que ainda temos, a miopia mental e espiritual que ainda temos, o preconceito que ainda temos, a raiva, o ódio, o rancor, o sentimento de vingança que ainda temos em nós. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito guia, o nosso mentor espiritual, ele está aqui, está aí com vocês, com cada um de vocês, para ajudá-los, para me ajudar.
E é durante a prece que nós podemos estabelecer um contato íntimo e estreito com esse Espírito. Não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso. Sem falar também, aí vem a cereja do bolo, que não desmerecendo os nossos anjos da guarda, inclusive o meu, inclusive, deve ter muito trabalho mesmo, mas enfim, é através da prece também que nós temos contato com espíritos muito superiores, quando evocamos Jesus Cristo, né? Quando evocamos o próprio Deus, né? Fazer prece a Deus, a Jesus Cristo, a São Francisco de Assis, a uma Nossa Senhora, a Maria de Nazaré, e tantos outros espíritos de luz pura que nós podemos evocar e tentar sincronizar e entrar em ressonância durante a prece. Então, quem não faz prece, ou faz mal feita, assim, no estado de sono, ou com pressa, porque tem as coisas do dia, está abrindo mão de todas essas prerrogativas, está abrindo mão de todas essas bondades, todas essas coisas que nos são tão úteis, todas essas preciosidades para nós mesmos. Então, pense muito sobre isso, tá? Sobre a prece. Prece é fundamental. É tão fundamental quanto se alimentar, quanto respirar. Tão fundamental quanto. E nós precisamos muito. Jesus disse: vigiai e orai sempre. O vigiar não é o outro, não, tá? É vigiar a si próprio, não é estar vigiando a vida do outro, não. É vigiar a si próprio e orar. Aliás, me lembra de um detalhe. Jesus, Públio Lentulus, que parece que foi um dos primeiros escritores que descreveram a vida de Jesus, dizia que Jesus, quando não estava trabalhando, quando não estava pregando e quando não estava eventualmente com os seus, Jesus estava sempre em estado de prece. E era Jesus, na minha opinião, nem precisava assim, porque a vida dele já era uma prece. E mesmo assim ele vivia em estado de prece. Imagine nós que somos criaturas ainda tão imperfeitas, que somos criaturas ainda tão passíveis de maldade. Precisamos sim, com certeza, fortalecer e intensificar as nossas preces. Pense nisso. Pense nisso. O que você acha sobre isso? Deixe aí nos comentários. Bom, já estamos caminhando para o final da nossa videoaula. Acho que dá tempo aqui ver o item 47. No item 40, olha, inclusive, antes de entrar no item 47, sublinhem aí, olha, item 46 do capítulo 14. Item 46 do capítulo 14, tirem uma xerox dele, levem na carteirinha, dentro de um livro. É um manual maravilhoso sobre o que é obsessão e como combatê-la, tá? É um item só, mas já nos fala sobre muitas e muitas coisas, tá? Fica a dica aí. Bom, vamos ao item 47, ainda do capítulo 14. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a perceber contra a sua vontade. Aqui é muito parecido com a mediunidade, né? O espírito desencarnado, que agora estamos nomeando de obsessor, pode ser às vezes muito mais, é um cobrador justo. Justo no sentido de que ele tem motivos, tá? Não justo no sentido de que está certo o que ele está fazendo. O meu justo aqui é entre aspas, é que ele tem um motivo para isso. Não é gratuito, é só isso, tá? Mas o espírito do obsessor desencarnado, como já vimos anteriormente, ele tem um perispírito também. E, portanto, tem todo aquele sistema de chakras, tá? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, esplênico, genésico, básico, são os principais, né? Então ele se acopla, começa a se acoplar ao perispírito do encarnado, da vítima, do obsidiado. Da mesma maneira como ocorre
entre o espírito comunicante e o médium. E ali, enlaçado, conectado pelo chakra, principalmente pelo chakra coronário, mas podem haver conexão com outros tipos de chakras também. Talvez algum dia a gente comente sobre isso, aliás, é até bastante importante. Então ele começa a interagir. Aí nós temos dois campos em conexão. Lembrando que o perispírito é um tipo de campo também. Nós temos agora o contato, a interação entre dois campos. O campo perispiritual do espírito desencarnado, agora na posição de obsessor, e o campo perispiritual do espírito encarnado, agora na condição de obsidiado. Através desta conexão, o espírito obsessor, desencarnado, obviamente, ele vai tentar manipular o campo perispiritual do desencarnado, que é a sua vítima, tá? E aí ele começa a manipular por meios e veículos muito técnicos agora, muito complicado até de estudar, nem vamos adentrar nesses meandros, pelo menos não por enquanto. Já no segundo parágrafo, dando continuidade, né, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Olha que coisa muito importante. A gente chama assim possessão, mas não é bem uma possessão, não. É mais uma tomada de controle. De novo, esse negócio de incorporação, de o espírito entrar no corpo lá da pessoa, isso é só no cinema, é só lá no filme Ghost. Lá que a Oda Mae Brown empresta o corpo dela para o Sandwich entrar, para ele se abraçar e dançar com a Molly. Aquilo é só no cinema. Aqui nós já mostramos na aula passada mesmo, dá uma revista lá na aula 73 que eu explico isso bem direitinho. Aproximação, conexão chakra coronário com chakra coronário do espírito, a coluna cervical, o par de nervos que o espírito passa a controlar. Aqui é a mesma coisa. A possessão se dá nestes termos. Não é que o obsessor expulsa o espírito do corpo do outro. Eu vou controlar seu corpo agora. Não. Existe uma função bionívoca entre corpo e espírito. O seu corpo só pode ser controlado por você e por mais ninguém. Um espírito obsessor pode controlar seu corpo, mas através de você mesmo, através do campo perispiritual seu mesmo. Eu acho que a gente já explicou isso na nossa videoaula de número 73. Então não há bem essa história de incorporação, não. E a possessão dita e faz sentido no sentido que, na verdade, o termo mais assertivo seria controle, não é possessão, não é o controle. O espírito obsessor, ele não toma posse do corpo de ninguém, mas ele pode controlá-lo. Controlá-lo, se ele controlar os nervos certos, a parte cerebral certa que dá controle ao corpo, aí sim, ele pode controlar sem a necessidade de... Olha, se na Terra nós temos como controlar outras pessoas só pela autoridade, tem gente que se deixa controlar para os outros, tem gente que aceita comando de voz dos outros, porque se vê compelido a obedecer. Imagine o espírito acoplado, perispírito a perispírito, pelo chakra coronário. Pense sobre isso. E para encerrar, o item 47 e a aula 74, de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora.
Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão fisionômica ou da fisionomia. Tá vendo? Bonito isso aqui. Na verdade, pode ser, no caso da mediunidade, mas na mediunidade mecânica, né? Porque aqui Kardec está se referindo à mediunidade não mecânica. Mas na mediunidade mecânica, tipo aqui Chico Xavier exibia, sim, o espírito fala através da boca do próprio médium. Mas na mediunidade comum, haja vista que a mediunidade mecânica é muito rara, na mediunidade comum, aí o espírito dita e o médium apenas interpreta e retransmite. Tá bom? É isso, gente. Eu acho que isso já comentamos, então, tudo que eu falei no item anterior vale para cá também. Tá bom? É isso, desculpa. Terminamos, né? Passa rápido, né? Que é bom passar rápido. Bom são vocês. Obrigado por terem me ouvido ou me visto, ou ambos os dois, como dizia Machado de Assis, até aqui. Eu só posso agradecer o prestígio que você me concede, tá? Isso só me incentiva a continuar. Muito obrigado, deixem seus comentários aí, deixa o gostei, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, é muito importante para o canal. Coloque seu comentário aí, e claro, se você não gostou daquilo que eu falei, não tem problema, deixa o não gostei também, faz parte da vida também. Eu não vou ficar chateado, nem melindrado não, nem triste, tá bom? Eu não tenho a pretensão de que todo mundo concorde comigo, não. Você pode concordar ou não, mas deixa aí na aba de comentários o que você acha. Olha, estamos num momento perigoso, número de casos de Covid subindo, de óbitos a nível Brasil subindo muito. Passamos da cota de 1.000 óbitos por dia, como eu já falei no início. Tá? Então, se cuide, use máscara, uma máscara adequada, tá? Preferência a PFF2 ou N95. Cuidado quando você for sair para lugares muito aglomerados. Habitue-se a higienizar as mãos com sabão, com álcool em gel. Tome a vacina, meu irmão, minha irmã, eu te amo. Tome a vacina. Quero que você fique aqui ainda na Terra por muito tempo, aprendendo para fazer o bem. Cai nessa besteira de dizer, tem muita mentira por aí, de que a vacina são experimentos. Caia nisso não, tome a vacina. Já tomei minhas 3 doses, estou me sentindo muito bem e seguro, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, amemo-nos como Jesus nos amou. Paz e bem.